Que o pessoal Excelente. fala que para você ganhar dinheiro com investimento não é hard science, é soft skill, é você ter paciência, né? E também não se deixar levar por vieses. Só que é muito fácil deixar levar por vieses. Quando o Bitcoin tá caindo pra cacete, eu fico com medo. Eu falo, cara, será que esse negócio vai deixar de existir alguma hora? Uhum. E eu acho que esse é um grande erro do iniciante. Ele vai naquilo que tá mais quente. Top. Aquilo Vamos focar que é nisso. mais falado. E se você for pensar, né, na questão dos preços, se algo tá muito falado, se algo sai na capa do jornal, se algo é o assunto que você faz um vídeo no YouTube e bomba, provavelmente não é o melhor momento para comprar aquilo. Eu tenho até um indicador próprio hoje em dia. Eu falo que se é ruim de postar, é bom para comprar. Agora, se você faz um post sobre renda fixa, o pessoal quer saber, porque tá muito atrativa nesse momento. Se eu faço vídeos de bolsa, dá menos view hoje em dia do que dava na época que a bolsa subia. Então tá mostrando que, olha, se tem menos interesse, vai ficar mais barato, vai ficar mais atrativo para comprar. Então o iniciante ele tem que tentar não ir com a manada. Porque se todo mundo quer comprar alguma coisa, o preço já vai estar alto. Você tem que comprar aquilo que tem fundamentos, mas as pessoas não estão olhando ainda. Por isso que o cara que ele pensa de maneira independente, ele consegue ser um bom investidor. Porque ele consegue ter ideias próprias, comprar aquilo que é atrativo, para ganhar dinheiro quando a manada voltar os olhos para aquilo. Aí o preço sobe muito rápido e quem chega no final dessa festa paga caro por um negócio que agora pode ter bons fundamentos, mas uma boa empresa nem sempre é uma boa ação para o seu portfólio, porque uma coisa é você comprar uma boa empresa por 10 vezes os lucros, outra coisa é comprar por 120 vezes os lucros. Igual muita gente pagou em varejo antes da crise, ou pagou em, sei lá, Banco Inter, né? Eu acho que o erro do investidor iniciante é que ele pensa que ele é melhor do que ele realmente é. Enquanto se você vai falar com os caras que estão há muito tempo na bolsa, Eles né? são humildaços. Eles são super humildes, cara. Tem gestor que, sei lá, o cara tem 20 bilhões sobre gestão, você fala, e aí, o que você acha do mercado? Ele vai começar, poxa, não sei. São cenários, é um cenário binário. O cara nunca crava as coisas. Aí você fala com o iniciante, ele fala, não, aqui vai dar certo. É isso, não tem como dar errado. E sempre tem como dar errado no final das contas. Então, eu acho que o iniciante ele tem que começar igual ele faria com qualquer coisa, exceto investimento, aos poucos, né? Testar o mercado e colocando pouco dinheiro, porque quando ele erra é um erro com pouco. E aquilo vira informação para ele poder depois acertar quando tiver mais capital. Mas essa questão de alocação é extremamente importante, porque o pessoal, quando vai investir em renda variável, só quer saber de variar para cima, mas varia para baixo, bruscamente. E o problema não é perder, porque esse ano, um ano ruim para investimentos, vai ter muita gente perdendo. Só que se você está perdendo 10% no agregado, se subiu 11 no ano que vem, você recupera. Se você está perdendo 20, subiu 25, você recupera. Se está perdendo 50, aí começa a ficar ruim, tem que subir 100. Você está perdendo 80, e se você comprou só as ações da moda, só small cap, só varejo, só banco digital e só cripto, você está perdendo 80. Tem que subir 400%. Se você pega a subida da bolsa de 2015 até o topo que ela bateu aí nos últimos anos, né, em torno de 120 mil pontos mais ou menos, cara, não deu 400% de subida. Esse é que é o ponto. Né? Eu acho que o iniciante ele tem que se concentrar mais no que está no controle dele, que são os aportes, e na hora de montar uma carteira, ser mais conservador no início, até que ele tenha experiência para poder ser mais agressivo em certas ocasiões. O iniciante ele faz muito isso. Ele tem aquele viés da aversão à perda muito forte. Né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta. Só que o iniciante menos ainda. E ele não usa algo que o investidor pessoa física, que tem mais tempo de mercado, usa. E isso é muito pouco falado por aí, porque os grandes investidores que ficam famosos acabam montando um fundo, alguma coisa assim, e no fundo o prejuízo está o tempo todo sendo compensado. Você tem num fundo lá ações e fundo imobiliário, você teve lucro com um prejuízo, você está compensando entre um e outro. A pessoa física não pode fazer isso, né? Mas ela tem 3 caixinhas para compensar prejuízo em bolsa. Fundo imobiliário. Se eu tive um prejuízo com um fundo, eu posso usar esse prejuízo para não ter que pagar imposto no lucro, né, no ganho de capital com outro. Você tem ações, ETFs, opções e BDRs, day trade e não day trade. Então, se você está perdendo dinheiro com uma Oi da vida, 80%, e você acha que não tem mais fundamento, o iniciante mantém isso para sempre. O cara que já deixou de ser iniciante, ele vende aquilo, ele pega esse prejuízo, ele lança a declaração de imposto de renda, vira um ativo para ele não ter que pagar imposto depois. Ah, tive 80 mil de prejuízo com Oi. Depois você vai ter 80 mil de lucro com uma ação e ia ter que pagar 15% desses 80 mil. Não vai ter, porque você tem prejuízo para compensar. E aí você compra ou vai subir, pô. Porque dinheiro não tem carimbo. Você não tem que ganhar dinheiro com a ação que te fez perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com outro ativo no final. Então aqui no Brasil, mercado tradicional, se por exemplo XP, BTG, Banco Inter quebram, né? Você usando o Inter como corretora, não tendo os investimentos bancários lá dentro,
você não perde nada, exceto o dinheiro que você tem na conta da corretora. Porque os teus CDBs, o risco é do banco que você pegou, LC, LC é a mesma coisa, debenture é da empresa, as ações estão custodiadas na B3. Vão só mudar. Exatamente, é só o dinheiro que você tem na conta. Agora, uma corretora de cripto, você tem risco com o dinheiro que está na conta e com os bitcoins que estão na custódia deles. Mas você pode anular esse risco, é só pegar o Bitcoin e transferir para uma carteira, para uma wallet, uma hot wallet, uma cold wallet. Eu uso uma cold wallet chamada Trezor, também tem a outra, a Ledger, mas eu acho a Trezor mais simples, e aí eu transfiro para essa carteira. E aí o Bitcoin não fica lá dentro, ele está no blockchain. Só que aquela carteira física protege as minhas chaves de acesso a esse cofre que eu tenho no blockchain. Imagina o blockchain como uma grande planilha de Excel. E cada célula é uma carteira de Bitcoin, que é um cofre. E para você acessar esse cofre, você tem que ter a senha daquele cofre. Esse dispositivo protege a minha senha. Seria isso. Então, isso que o Charles falou, a FTX quebrando, cara, é igual, por exemplo, fazendo uma analogia, até pelo tamanho, vamos botar, o que não vai acontecer, mas um BTG, uma das maiores empresas financeiras aqui do Brasil. O BTG quebra. E aí, por conta disso, o real é prejudicado? Não faz sentido nenhum. Não tem muito sentido. Vai cair a bolsa, por exemplo, mas é uma empresa. Depois vai voltar. Então, o Bitcoin, né, tem uma analogia que o Sêneca usava lá no século I que eu acho interessante. Ele pega Bitcoin e Sêneca na mesma frase. Mas veja aqui. Gênio. Vai. Sabe aquela cena do filme 300, onde o Xerxes, ele manda os persas atirarem flechas contra os gregos, contra os espartanos, e as flechas, elas cobrem o sol? E tem aquela fala, né? Os persas têm tantas flechas que eles conseguem cobrir o sol quando disparam. E aí o Leônidas, mas na verdade foi um cara chamado Dienex, diz, então combateremos a sombra? Essa frase é real. E aí o Sêneca fala que na hora que esse rei tolo tentou disparar flechas contra o sol continua igual. As flechas foram e caíram. Então o Bitcoin para mim é a mesma coisa. Ele tá igual, né? A FTX cresceu, caiu e ele tá lá, a mesma coisa. E se só afetou preço, para mim é oportunidade. Tanto que já faz 4 dias que eu tô comprando 0.1 Bitcoin todo dia, e enquanto estiver nessa faixa de preço, eu vou comprar até completar aquela alocação que eu quero ter. Acho que o pessoal fala que para você ganhar dinheiro com investimento não é hard science, é soft skill, é você ter paciência, né? E também não se deixar levar por vieses. Só que é muito fácil deixar levar por vieses. Você tinha comentado que tipo de viés você se deixa levar ou as pessoas. Eu me policio, mas acontece também. Quando o Bitcoin tá caindo pra cacete, eu fico com medo. Eu falo, cara, será que esse negócio vai deixar de existir alguma hora? Né? Porque vai ter menos força computacional atuando, a rede tá mais frágil. Eu vou olhar indicador. Não, a rede tá cada vez mais robusta. Então, beleza, mas é difícil você apertar o botão de compra quando tá todo mundo muito pessimista. Você é contaminado por aquilo no final das contas. E tem um viés chamado de viés de disponibilidade, onde você dá mais importância às informações atuais, né, do que as informações mais antigas. Então, a gente tem uma tendência a pensar no que está acontecendo agora e replicar isso para o futuro. Você falou da pandemia. Por que fundo imobiliário caiu tanto? Por que shopping caiu tanto? Porque, de repente, o pessoal falou que não ia ter mais shopping, que as compras iam ser todas online. Lojas corporativas. Todo mundo vai fazer home office. Exatamente. Então, você tinha uma grande batalha acontecendo ali entre o viés de disponibilidade, né, esse viés de recenticidade, que fala que o que está acontecendo agora vai perdurar por mais tempo, e o que o Nassim Taleb chama de efeito Lindy, que é a tendência daquilo que existe há muito tempo continuar existindo. Ele ia numa loja de cheesecakes lá nos Estados Unidos, que os comediantes se reuniam lá. E eles notavam que o cara que tinha 20 anos de carreira continuava indo lá por mais 10 anos, por exemplo. O cara que era uma ascensão meteórica de 1 ano, ficava mais 1 ano e depois sumia. Ele era só uma moda passageira. Então, se você pensa na tendência do pessoal comprar em shopping, você volta para os antigos mercados da antiguidade. O ser humano gosta de se reunir em praças comerciais para fazer transações. Então, será que isso ia mesmo acabar? O efeito Lindy mostrou que ele era superior ao viés de disponibilidade. Mas o iniciante, ele quer vender. Porque ele falou, poxa, tá caindo, tô com medo. E um outro erro que também faz o cara vender nessa hora não é nem questão dele ter medo, é questão dele precisar. Porque ele não fez uma reserva adequada na parte da renda fixa. Porque ele pensou, não vai acontecer nada de errado. Vai estar tudo dando certo. Eu lembro que antes da pandemia, era constante perfis de educação financeira fazerem posts do tipo, se a bolsa cair 40%, o que você fará? E os comentários eram só assim, vou continuar comprando. Compro. Vou continuar na mesma, recebendo os meus dividendos. Aí quando a bolsa caiu 50%, fudeu. O cara não comprou porque não tinha dinheiro para comprar, foi repentino. E se ele pensa em dividendo, um monte de empresa que não sabia como é que seria o futuro, parou de pagar. Então o cenário dele foi por água abaixo. Se ele não tinha um dinheiro numa reserva, ele pode ter sido obrigado a vender naquela hora porque o negócio dele estava quebrando porque ele tinha perdido o emprego, pô. Sim. Caramba, então,
O pessoal gosta muito de mostrar gráfico de como o mercado americano, esses gráficos. Se você olha o Ibovespa em dólar, não vale, né? Mas como ele sempre volta, né? Ele tem crises, ele volta, ele vai para cima. E de fato, mas a trajetória do mercado não é a do investidor. O investidor pode ficar pelo caminho. Para voltar, você tem que estar vivo. E esse é o ponto. Se você ficar vivo no mercado, ele vai te premiar ao longo do tempo. Porque a gente sabe que o máximo que um ativo pode cair é 100%, mas ele pode subir 200, 300, 400, 500, 1000%. Então, não é que o cara que está na bolsa há muito tempo é gênio. Ele é só um sobrevivente que ficou rico pela estrutura que o mercado tem. Eu acho JP Morgan. Eu acho que o meu principal viés, assim, principalmente quando, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, é um viés doméstico muito forte, assim, que eu tinha, de querer comprar ações do Brasil que eu conhecia. Então, comprava Ambev, comprava Klabin, comprava... E aí você vai crescendo o patrimônio e vai ficando... que não passa nem Wi-Fi, né? Problema político e tudo mais. Então, hoje, eu tenho 33% do meu capital lá fora e pretendo aumentar para 50%. A minha meta é chegar em 50-50, eu acho que é saudável. Hoje está muito mais fácil, antes não tinha BDR, antes tinha que ter mais de 1 milhão para ter BDR. Eu invisto através de BDR, que eu gosto de ter tudo na mesma corretora. Então, assim, não fique só no Brasil. Hoje tem ETF, então você pode comprar Nasdaq 11, você pode comprar IVVB 11. Putz, olha para isso, porque o Brasil é montanha-russa totally crazy.